Jesus estava numa casa, uma casa grande, a casa está lotada, e Jesus está ensinando. E você sabe que ninguém se assemelha a Jesus. Ninguém ensina como ele, ninguém jamais ensinou como ele. Por melhor comunicador que a pessoa seja, ninguém chega a esse nível assim de ensinar com Jesus com tanta clareza, com tanta facilidade, né? Ninguém jamais ensinou melhor do que Jesus. O nível de conhecimento, o nível de concentração, o nível de didática de Jesus, a experiência é incomparável. Mas é interessante, com todas essas qualidades de comunicador que Jesus tinha, algumas pessoas que estavam presentes não entenderam e não aprenderam nada. Coisa tremenda, né? A pessoa que estava ensinando é o próprio Jesus. Quem vai ensinar como ele? E mesmo assim, algumas pessoas que estavam ali ouvindo, especialmente os escribas e fariseus, eles não absorveram, eles não aprenderam nada. Mas sabe por quê? Porque eles não tinham interesse. Os escribas e fariseus, eles não estavam ali para aprender. Eles estavam ali para observar. Foi por isso que eles não entenderam nada. Sabe o que eu aprendo com isso? Não basta só a pessoa estar na igreja. Ela tem que estar com os motivos certos. Você está entendendo? A pessoa tem que ir na igreja, mas com motivos certos. Quais são os motivos certos para ir na igreja? Adorar a Deus. Lugar perfeito para adorar a Deus. É verdade ou não é? Cultuar a Deus. Gente, a pessoa não vai na igreja para assistir um culto. Mas ela vai dar o culto dela para Deus, prestar o culto dela a Deus, e Deus recebe o culto da pessoa e abençoa a pessoa. Vocês estão entendendo? Qual é outro motivo para a pessoa ir na igreja, minha gente? Orar. Porque Jesus disse, a minha casa será chamada a casa de oração. É claro que você ora na sua casa, deve orar mesmo, mas é diferente quando você ora na igreja. Então você veio aqui para orar hoje, muito bem, você veio com o motivo certo. Pastor, eu vim aqui para aprender a palavra, muito bem, parabéns. Você veio pelo motivo certo, porque nós pregamos aqui a palavra verdadeira, nós pregamos a palavra do Senhor Jesus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Qual é outro motivo para a pessoa ir na igreja, gente? Estar em comunhão com os irmãos. É por isso que eu sempre peço para você assim, cumprimenta essa pessoa do seu lado. Diga para ela hoje vai ser uma bênção. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu quero que vocês sejam amigos uns dos outros. Que nós aqui estamos em comunhão com Deus e também estamos em comunhão uns com os outros. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então não faltava ali em Jesus capacidade para ensinar. O que faltava ali era nos escribas e fariseus, não em todos, mas o que faltava ali nos escribas e fariseus era humildade para aprender, porque eles achavam que já sabiam tudo. Não tinham mais nada para aprender. E não existe ninguém que já sabe tudo. Tem sempre alguma coisa que você pode aprender. Eu me lembro que quando eu era adolescente, comecei a trabalhar com 11 anos, porque tudo que eu pedia para o meu pai, falava, pai, me dá uma sandália, eu quero uma sandália Kenny. Ele falava assim, meu filho, tem que comprar arroz e feijão. Não vou dar não. Falava, pai, eu quero um caderno de 20 matérias. Ele falava assim, não, vou te dar esse caderno pequeno aqui, porque tem que comprar arroz e feijão. Eu falei, poxa, tudo que eu falo com meu pai é arroz e feijão, então eu vou trabalhar. Aí comecei a trabalhar com 11 anos. Aí recebi lá o meu primeiro salário. Eu me lembro que naquela época eu ganhava R$40 por quinzena. Meu primeiro salário. Falei, opa, agora eu vou comprar o meu caderno de 20 matérias. Aí fui numa papelaria e vi um caderno. Gente, eu comprei aquele caderno por causa da frase na capa. Eu não me esqueço, eu me lembro como se fosse hoje. Eu era adolescente, estava com 11 anos. E eu olhei a frase na capa daquele caderno que me chamou a atenção. A frase na capa do caderno dizia assim, muitos teriam chegado à sabedoria se não acreditassem que já eram suficientemente sábios. E não é uma frase verdadeira?
É verdade ou não é? Sim ou não? Não existe patamar para conhecimento, não existe patamar para sabedoria, existe apenas degrau. Cada dia você aprende um pouco mais. Toda vez que você vem buscar, ouvir a palavra com seu coração aberto, você está crescendo em sabedoria, você está crescendo em fé, você está crescendo em conhecimento. A cada culto, se você participar, pode ter certeza, você está aprendendo um pouco mais, você está crescendo um pouco mais em. Vocês estão me compreendendo até aqui? Onde nós começamos, Lucas 5, versículo 17. A parte B, a última leitura que nós fizemos. A palavra diz aqui que a virtude, quer dizer, o poder do Senhor estava com ele. O poder do Espírito Santo estava com Jesus para curar. Mas Jesus estava lá para ensinar e não para curar. Mas se tivesse alguém enfermo, ele curaria. Se tivesse alguém endemoniado, ele libertaria. Vocês estão entendendo, sim ou não? O que nós aprendemos aqui com isso? Nós não podemos limitar o poder de Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa ela tem um dom de ensinar. Imagina que você tem um dom de ensinar. Aí você está exercendo o seu dom, como Jesus estava fazendo ali, ensinando. Aí você está ensinando. Aí chega alguém para você e fala assim, ora por mim que eu estou enfermo. Você vai dizer, não, meu dom é para ensinar, não posso orar por você. Você vai fazer isso? Sim ou não? Aí imagina, ó, a Islane acabou de responder ali. A Islane está aqui cantando, né? Ela tem esse dom. Aí, de repente, alguém aqui da igreja chega para ela e fala assim, ô evangelista, ora por mim? Ela vai falar assim, não vou orar por você, não, porque o meu dom é para cantar. É claro que ela não vai fazer isso. Vocês estão entendendo? Você não pode limitar o poder de Deus na sua vida, não. A mesma unção que capacita para ensinar é a unção que capacita para curar, é a unção que capacita para libertar, é a unção que capacita para multiplicar, é a unção que capacita para liderar, é a unção que capacita para administrar. A unção que te capacita para uma coisa também te capacita para outras coisas. E às vezes, de fato, você nem tem aquele dom. Mas naquele momento, Deus vai te usar com aquele dom por causa da necessidade daquela pessoa. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então, continua aqui comigo. Lucas, capítulo 18. Capítulo 5, onde nós começamos. No versículo 17 e 18, nós vemos que chegam ali 4 amigos. O texto diz, chegam 4 amigos levando um paralítico. A casa está cheia, está lotada. Não tem lugar para entrar, ninguém dá lugar na porta. Não dá nem para chegar assim na janela e dar uma espiadinha. E esses 4 amigos, eles vão dar um jeito de levar o paralítico até Jesus. Amém? Lucas 5, versículo 18 e 19 relata isso. Tem muitas coisas que nós podemos aprender com esses 4 amigos, mas eu quero te ensinar hoje, eu separei hoje, pelo menos 5 lições que nós aprendemos com esses 4 amigos do paralítico. Se você puder anotar, anote. A primeira lição que nós aprendemos com os amigos do paralítico. Eles tinham fé. O texto em nenhum momento diz que o paralítico tinha fé, mas diz que os amigos dele tinham fé. Isso agrada a Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eles acreditavam que Jesus era capaz de levantar aquele homem daquela paralisia. Vocês gostam de café, gente? Quem gosta de café aí? Ah, a senhora gosta, foi a primeira a responder, né? Também gosto. Vocês já tentaram fazer café sem água? Já tentou? Existem várias formas de fazer café, né? Hoje em dia tem café de todo tipo. Mas sem água, já viu alguém fazer? Sem água? Nunca vi. Café sem água, nunca vi. Assim como você não tenta fazer café sem água, não tente ter milagres sem fé. A fé é a moeda do céu. Se você tem fé, tudo será possível na tua vida. A segunda lição que nós aprendemos com os amigos do paralítico. Eles tinham misericórdia e compaixão.
Jesus disse, bem-aventurados são os misericordiosos, não é verdade? E eles tiveram misericórdia. Eles não tiveram pena. Sabe aquela pessoa que vai assim, coitadinho, né? Que pena. Mas a vida é assim mesmo e não faz nada. Não faz nada para ajudar. Não. Eles tiveram misericórdia. E eles vão praticar um dos maiores ensinamentos de Jesus. Que ensinamento é esse, pastor? Fazer pelas pessoas o que você gostaria que fizessem por você. Vocês acham que aquelas 4 pessoas, eles também não tinham problema? Sim ou não? Quem aqui não tem problema? Onde tem gente, tem problema. Não é verdade? Eles também tinham problemas. Eles também tinham necessidades. Eles também poderiam aproveitar uma oportunidade e pedir alguma coisa para Jesus. Só que eles olharam para um amigo paralítico e eles pensaram assim, peraí, nós temos as nossas necessidades, mas ele está muito pior do que a gente. Então vamos deixar a nossa necessidade de lado e nesse momento vamos ajudar o nosso amigo porque ele está precisando mais. Quando você age dessa forma, quando você esquece um pouquinho de você e tenta ajudar alguém que está precisando, aí você é abençoado por tabela, você está entendendo? Porque Deus gosta de abençoar pessoas que não olham apenas para si, mas pessoas que tentam ajudar e levantar aqueles que estão caídos. Em outras palavras, eles não eram egoístas. Quero que você venha comigo, por favor. Em Tiago, capítulo 4. É forte o que Tiago diz aqui, hein? Tiago, capítulo de número 4. Esse texto responde à pergunta de muitos. Tiago já é no finalzinho da sua Bíblia, tá? Depois de Hebreus. É forte, hein? Cobiçais e nada tendes. Sabe aquela pessoa que quer ter muita coisa, mas na verdade não tem nada? É isso aqui que ele está falando. Não é falta de vontade, não. Sois invejosos e cobiçosos. E não podeis alcançar. Aquela pessoa que corre atrás, mas não alcança, nunca chega lá. É isso aqui que ele está falando. Combateis e guerreais. Aquela pessoa que está sempre combatendo, guerreando, correndo atrás, não é preguiçosa não, pelo contrário, é esforçada. Combateis e guerreais e nada tendes. Porque não pedis. Aí a pessoa assim, como é? Não, eu peço. Como não pedis? Eu peço sempre, ó. Eu já até fiz várias campanhas de oração. Como é que eu não peço? Aí o versículo 3 acaba de explicar. Ele diz assim, pedis e não recebeis. Agora sim, pastor. Eu peço e eu não estou recebendo tudo que eu estou pedindo, não. Ele diz, pedis e não recebeis? Porque pedis mal. Então não é só pedir, é como pedir e por que pedir. O propósito pelo qual você está pedindo. Entendeu? Sim ou não? Porque pedis mal para gastar dos vossos próprios deleites. Quer dizer que quando a pessoa pede muita coisa a Deus, mas ela só está pensando nela mesma, eu quero que Deus me abençoe, me dê muito dinheiro, é aí que eu vou viajar o mundo todo. Até parece que Deus vai te ajudar. Agora, se você falasse, se Deus me prosperasse muito, eu ia dar emprego para um monte de gente. Se Deus me desse uma grande empresa, eu ia dar emprego para um monte de gente. Se eu ganhasse o salário X, eu ia dar pelo menos 10 cestas básicas por mês. Você está entendendo? Sim ou não? Quer dizer que quando você pensa no próximo, aí você entra no radar de Deus. Quando você pede só por você, só pensando no seu bel prazer, pode ser que você não receba. Ou se receber, pode receber de forma limitada. Mas quando você quer ser um canal de bênçãos, você está pensando em se abençoar, abençoar a sua família, depois você quer abençoar o pobre, o necessitado, quer ajudar os outros, aí desta forma, Deus vai te abençoar muito mais. Quanto mais pessoas você quiser levantar, mais recursos Deus vai te dar, mais sabedoria Ele vai te dar, mais portas Ele vai abrir para você. A terceira lição que nós aprendemos com os amigos do paralítico. Terceira lição. Uma das melhores coisas que você pode fazer por alguém é falar de Jesus para ele.
Uma das melhores coisas que você pode fazer para uma pessoa que não conhece Jesus é apresentar Jesus a essa pessoa. O paralítico naquele tempo não tinha aposentadoria. Ninguém tinha naquele tempo. Não tinha aposentadoria por invalidez também. Não tinha auxílio doença. A família dele era pobre. E ele não tinha como trabalhar. Então, me diga uma coisa. Ele precisava de dinheiro? Sim ou não? Sim ou não? Claro que precisava. Se aqueles 4 amigos fizessem ali uma vaquinha, juntassem um dinheiro e dessem para ele, ia ajudar? Sim ou não? Dinheiro sempre ajuda, sempre é bom. Não é? Sim ou não? Ainda mais uma pessoa que está doente. Então, se os amigos fizessem uma vaquinha, juntassem um dinheiro e dessem para ele, ia ajudar, é claro. Mas ia resolver o problema? Não ia resolver o problema dele. Se eles comprassem uma maca nova para ele, né? Porque não tinha cadeira de roda, era uma cama, era uma maca que chamava de cama. Se comprassem uma maca nova para ele, ia ajudar? Ia ou não ia? Receber algo novo é sempre bom. Mas ia resolver o problema dele? Então tem muitas coisas que você pode fazer que pode ajudar o próximo. Mas a melhor coisa que você pode fazer por quem não conhece Jesus é falar de Jesus para a pessoa. Você está entendendo? A melhor coisa, a melhor ajuda que você pode dar para uma pessoa que não conhece Jesus é apresentar Jesus, porque Jesus não dá só um jeitinho. Jesus resolve o problema, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus prospera. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Imagina que nós vamos fazer aqui amanhã, vamos reunir aqui amanhã é segunda-feira. Amanhã às 7 horas estaremos todos aqui, às 7 horas da noite. Aí eu falo para você assim, um traz o arroz, outro traz o feijão, outro traz a carne. Vamos fazer um sopão, vamos procurar uma praça aqui onde tem bastante moradores de rua, e nós vamos servir refeição para eles. E para ficar melhor ainda, vamos fazer o seguinte, vamos levar roupas também. É uma boa ação, não é? Sim ou não? É claro, vai ajudá-los. Mas se a pessoa só der o alimento, der a roupa e não falar de Jesus, é só uma ação social. Isso aí os espíritas também fazem. Os kardecistas também fazem. Então dá o alimento, mas evangeliza, fala de Jesus. Você está entendendo? Aí a obra é completa. Aí você está ajudando não só o corpo, mas você está ajudando a alma da pessoa. Então diga para essa pessoa abençoada do teu lado, fala para ela assim, fala de Jesus. Amém? A 4ª lição que nós aprendemos com os amigos do paralítico. Isso aí é algo que Deus quer encontrar em cada um de nós, hein? Eles tinham perseverança. Perseverar é continuar enquanto os outros estão desistindo. Perseverar é não parar quando se encontra obstáculos pelo caminho. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É fácil entregar a vida para Jesus, gente? Sim ou não? É fácil demais. Só erguer a mão e falar, eu recebo a Jesus. Agora, a caminhada é difícil. Tem que perseverar. Aqueles homens não encontraram dificuldade, não. Não tem nenhuma cadeira de roda, seria mais fácil, né? Mas é uma cama. É uma espécie de tecido e 2 toras de madeira. E esse tecido ele é amarrado naquelas toras de madeira. Eles colocam um paralítico ali, o homem não consegue se movimentar, ele não consegue nem dar uma ajuda. E eles vão carregando aquele homem por quilômetros de distância, não tem um carro não. Não colocaram num cavalo, numa carroça. Eles vão carregando aquele homem a pé. E quando chega na casa, é igual o trânsito quando você está saindo com um carro. Ninguém dá entrada para você. Ninguém facilita. As pessoas são assim, ninguém facilita para ninguém. É verdade ou não é? Ninguém facilitou para eles. Mas eles perseveraram e não desistiram. Eu não sei o que você está buscando, mas eu quero te encorajar a não desistir
persevera. Tudo que vem de Deus vai ser difícil. Tudo que vai ser bom para você e para sua família vai ser difícil. Mas persevera, porque vai valer a pena a tua vitória. E a quinta lição que nós aprendemos com os amigos do paralítico. Para quem estiver anotando, anote. Eles tinham criatividade. Fizeram algo novo, totalmente inusitado. Eles chegam na porta e falam, dá para a gente entrar aí? Não dá. Poxa, mas nós estamos com um amigo aqui paralítico. Deixa a gente passar para levar ele até Jesus. Chegam na janela. Já que não dá para passar pela porta, vamos tentar entrar pela janela. A minha mãe me ensinou que quem entra pela janela é ladrão. Quando eu era criança, queria pular a janela, minha mãe falava, filho, não pula a janela não, que quem pula a janela é ladrão. Mas nesse caso é a única forma que eles têm. Não dá para entrar pela porta, vou entrar pela janela. Só que também não dão lugar. Tipo assim, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. É melhor desistir, então. É melhor desistir? Sim ou não? Sim ou não? Você tem um objetivo, tentou de um jeito, tentou do outro, não deu certo, você vai desistir? Você vai encontrar uma forma. Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar uma estratégia, mas você não pode desistir. Eles vão pensar numa coisa totalmente nova e inusitada. Mas antes de te mostrar, eu quero que você vá comigo, por favor, em Isaías 43. Isaías capítulo 43. Eu não disse a vocês que eles fizeram algo novo? Não vos lembreis das coisas passadas, porque passado é passado. Nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Às vezes você fica o tempo todo lembrando do passado. Porque no passado isso foi tão bom. No passado eu tinha uma vida tão melhor. No passado, o passado já ficou no passado. Mas será que eu nunca vou ter uma vida tão boa como eu tinha no passado? Não, você pode ter uma vida melhor. Deus pode trazer coisas novas para a tua vida. Acredite, o nosso Deus é Deus de coisa nova. Ele te dá uma visão nova, Ele te dá uma estratégia nova. Ele prepara o novo para a tua vida. Amém? Vocês podem observar, Jesus fez muitos milagres. Você pode olhar lá no Novo Testamento. Mas nenhum mais aconteceu como esse. Fez outros paralíticos andar, né? Fez cego enxergar. Mas quantas pessoas Jesus curou que desceu pelo telhado? Quantas? Só esse. Está entendendo? Foi o primeiro e foi o único. Deus pode te dar uma visão, Deus pode te dar um projeto, Deus pode te dar uma estratégia nova e você pode ser o único a fazer isso na sua família, ou você pode ser o primeiro, você está entendendo? Tome posse disso. Deus é Deus de coisas novas, Ele pode trazer um novo para a tua vida. Eu vou além, hein? Ainda neste ano. E uma coisa me chama a atenção, voltando lá para o texto inicial, texto original onde nós começamos a mensagem. Lucas 5, versículo 20. Jesus está ali pregando. Esses homens sobem no telhado e eles fazem um buraco no telhado. Vocês imaginam, eu estou aqui pregando, vocês são diferentes dos fariseus, vocês estão tomando posse, estão ouvindo, estão participando. Aí, de repente, abre um buraco aqui no telhado. Vai atrair a atenção de todo mundo. Não é verdade? Sim ou não? Um buraco no telhado, de repente. Então Jesus está pregando ali, está todo mundo prestando atenção, né? Os fariseus e escribas estão avaliando, mas os outros estão tomando posse, estão aprendendo. E de repente eles abrem um buraco no telhado. Diga assim comigo, abrir um buraco no telhado. Mais uma vez, por favor, abrir um buraco no telhado. Aí Jesus dá uma pausa na pregação. E fica olhando, e todo mundo está olhando. O que vai acontecer aí? O que estão fazendo aí? E eles vão abrindo cada vez mais o telhado. E Jesus, a primeira coisa que ele faz é olhar para os 4 amigos. E o texto diz, Lucas 5, versículo 20, que Jesus viu a fé deles
Não foi a fé do paralítico, foi a fé deles. E aquele paralítico vai ser curado não pela sua própria fé, mas pela fé dos seus amigos. O que eu aprendo com isso? A sua fé, além de abençoar a tua vida, ela também abençoa a tua casa. Ela abençoa a sua família, acredite. Olha, eu estou de pé por causa da fé da minha mãe, por causa da fé da minha avó. Quantas vezes eu estive na pior, mas a minha mãe e a minha avó estavam orando por mim. Acredite, através da sua fé, seu casamento é abençoado. Através da sua fé, seus filhos são abençoados. Através da sua fé, a sua casa é abençoada. Através da sua fé, o seu trabalho é abençoado. A sua igreja é abençoada através da sua fé. Aí Jesus está ali. E eles vão descendo o paralítico. Tem todo um cuidado, né? Tem todo um cuidado ali. Tem que amarrar ele bem na cama. Amarrar na maca. Tem que descer na corda. E tem que ser com muito cuidado, devagarinho, porque se escorregar, se arrebentar a corda, o homem vai se arrebentar todinho. Não é verdade? E imagina ainda cair em cima de Jesus? Então tem que ter todo o cuidado ali naquele trabalho, né? E eles vão descendo assim o paralítico, né? Devagarinho. E Jesus está olhando, ele vai passando assim diante dos olhos de Jesus. E Jesus vai vendo aquele homem da cabeça aos pés. E Jesus vai olhando para ele, os olhos de Jesus olhando para aquele homem, da cabeça aos pés, é como se fosse um raio-x. É mais avançado até do que um raio-x. É mais avançado do que uma ressonância magnética. Quando Jesus olha para aquele homem, primeiro ele olha o corpo dele. E ele faz logo o diagnóstico. Ele diz, não, a paralisia não é do corpo, não é física. E ele continua olhando, ele vê o espírito daquele homem. Ele faz o diagnóstico e diz, também não é demônio, não. Ele não tem espírito de enfermidade. Aí Jesus olha para a alma daquele homem e Jesus detecta. Já descobri. Jesus vê o que os olhos humanos não podem ver. Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim, filho, perdoados estão os seus pecados. Qual era o problema dele? Diga comigo. O problema eram os pecados. A primeira coisa que Jesus faz é oferecer o perdão dos pecados. Mas ele estava pedindo perdão? Não. Ele foi lá para pedir perdão? Ele foi para ser curado. Os 4 amigos levaram ele lá para receber perdão? Sim ou não? Os amigos dele levaram ele para receber perdão? Levaram ele para ser, diga comigo, para ser curado. Então por que Jesus ofereceu o perdão? Por 2 motivos. O primeiro motivo pelo qual Jesus ofereceu o perdão, porque o perdão dos pecados era a maior necessidade daquele homem. Todos achavam que a maior necessidade dele era se levantar e andar. Mas Jesus viu, Jesus fez o diagnóstico e viu que a maior necessidade dele era receber o perdão dos pecados. Meus amados, todos nós temos necessidades. Todos nós queremos receber alguma coisa de Deus, mas entenda uma coisa. A maior necessidade que nós temos em primeiro lugar é receber o perdão dos nossos pecados. Você está entendendo? Ter os pecados perdoados é mais importante do que andar, é mais importante do que falar, é mais importante do que casar, é mais importante do que ter sucesso financeiro. Ter o perdão dos pecados garante a sua comunhão com Deus e o seu acesso à vida eterna. E o segundo motivo pelo qual Jesus oferece o perdão dos pecados. Porque a paralisia não era a causa do problema. Não era o maior problema. A paralisia era apenas o efeito. É como a febre. Quando a pessoa está com febre, a febre não é a doença, é só o sintoma. Tratou a doença, resolveu a doença, a febre desaparece na mesma hora. É verdade ou não é? Sim ou não? Vocês sabem disso.
Então, a paralisia não era a causa do problema, era apenas o efeito. O efeito de uma vida pecaminosa que paralisou aquele homem, que amarrou a vida daquele homem. O efeito de uma vida sem confissão de pecados, sem arrependimento de pecados, sem o perdão de Deus. Em Romanos 6:23 está escrito, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado aprisiona, o pecado paralisa, o pecado mata, mas o perdão de Deus liberta, o perdão de Deus cura, o perdão de Deus levanta, o perdão de Deus salva, o perdão de Deus prospera. E sabe o que acontece quando Jesus fala, perdoados estão os seus pecados? Se vira um alvoroço. Causa um escândalo, uma rejeição total. Os escribas e fariseus, eles ficam indignados. Eles começam a pensar assim, mas quem esse homem está pensando que é? Que ousadia é essa? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E todos eles pensam a mesma coisa. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Os escribas e fariseus eram doutores da lei, conheciam a lei de Moisés. Eles sabiam que a lei dizia que só Deus pode perdoar pecados. Então, quando Jesus fala, perdoados são seus pecados, eles dizem, blasfêmia. Quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Mas nisso eu concordo com eles. Nisso eles tinham razão. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Por isso ele pode perdoar pecados, mas os escribas e fariseus não sabiam. E eu pergunto a você, você sabe quem Jesus é? Uma vez Filipe, era um discípulo chegado de Jesus, já estava com Jesus há tanto tempo. Ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, e os demais discípulos estão juntos. O Senhor tem falado tanto do Pai? Mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Jesus fala, como é, Filipe? Você está me pedindo para mostrar o Pai? Eu já estou há tanto tempo com vocês. E como você me diz, mostra meu Pai, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Jesus não é apenas um profeta. Jesus é Deus. Por isso Ele pode perdoar pecados. Ele pode curar, libertar, salvar. Ele pode tudo. Os fariseus estavam tão cegos, gente, que Jesus revela um atributo de Deus ali, eles não percebem. Jesus vai ler a mente deles, Jesus vai responder o que eles estavam pensando. E quem é que consegue entrar na nossa mente e saber o que nós estamos pensando, hein? Quem é a única pessoa que pode fazer isso? Só Deus, o diabo não tem esse poder, não. O diabo, ele só pode ouvir o que você falar. Se você falar, ele ouve. Ele é bem informado, os demônios estão por aí em todo lugar, e ele ouve. Agora, entrar na tua mente, ler o seu pensamento, o diabo não tem esse poder, isso é um atributo de Deus. Jesus sabia o que eles estavam pensando e já responde. Por que vocês estão arrazoando em vossos corações? Por que vocês estão aí pensando que eu estou blasfemando? Só porque eu disse isso? Aí ele faz uma pergunta que vai calar todos. Ele pergunta para eles assim, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados? Ou dizer, levanta, toma a sua cama e anda? Sabe o que eles responderam?
doutores da lei, conhecedores da Torá, emudeceram. Não tinham resposta para Jesus. Agora, para nós aqui, para nós que não somos doutores da lei, o que é mais difícil? Dizer, perdoado estão os seus pecados? Ou dizer para um paralítico, levanta, toma a sua cama e anda? Hã? Fala comigo, gente. Ninguém é punido aqui, não. O que é mais difícil para nós? Para mim e para você, eu sou igual a você. O que é mais difícil? Dizer, perdoados são seus pecados? É mais difícil? Ou dizer, levanta, toma a sua cama e anda? Para mim, os dois são difíceis demais. Para mim, é mais difícil ainda dizer, perdoados são seus pecados. Porque eu não tenho poder para perdoar pecado de ninguém. Quem sou eu para perdoar pecado? Então é difícil para mim. Como que eu vou falar para uma pessoa, perdoados são seus pecados? Eu não tenho esse poder. Eu só posso apresentar a pessoa para Jesus. Aí ele perdoa, não é? Mas também não é fácil chegar para uma pessoa paralítica, diante de uma multidão e falar, levanta e anda. Para Deus é fácil levantar a pessoa. Mas para a gente chegar e falar, levanta e anda, no meio de uma multidão, se a pessoa não levantar, você vai ficar frustrado. Você vai entrar em crise, você vai dizer assim, mas Deus não me usa não. É ou não é? Você vai pensar, mas eu não tenho fé não, eu achava que tinha fé. Aí você, para não passar por isso, você vai achar melhor não falar nada. Então para nós, os dois é difícil. É verdade ou não é? Mas a pergunta de Jesus não foi essa, você pode ver aqui no texto. Jesus não perguntou o que é mais difícil. Jesus perguntou o que é mais fácil. Você está entendendo? O que é mais fácil? Porque para Jesus, gente, nada é difícil. Você está entendendo? Tem coisas que são difíceis para mim, tem coisas que são difíceis para você, tem coisas que são impossíveis para nós, mas para Jesus nada é difícil. Difícil para Jesus foi passar pela cruz do Calvário, mas ele passou e venceu a morte. Então para Jesus é fácil curar, para Jesus é fácil libertar, para Jesus é fácil levantar quem está caído. Tudo é fácil para Jesus, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Aí você fica pensando assim com seus botões. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Eu estou precisando disso. Mas vai ser tão difícil. Aí Jesus fala para você, me chama que eu te ajudo. Porque o que é fácil para mim, é difícil para você. Mas o que é difícil para você, é fácil para mim, ele diz. Você está entendendo? Aí você fala para você mesmo, né? Eu nunca lidei com uma situação dessa, não sei o que eu vou fazer. Como que eu saio dessa? Eu estou me sentindo sem saída, é tão difícil. Aí Jesus fala para você, é difícil para você, mas é fácil para mim. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Então entrega nas mãos dele, confia nele, descansa nele, porque o mais ele fará. Aí Jesus diz assim, para terminar, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, filho, levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. E na mesma hora, aquele homem paralítico, as perninhas fininhas, sem músculo, anos sem se movimentar, ele começa a ser tomado de uma força, a sua musculatura começa a se fortalecer, ele é tomado de uma energia e de repente ele se levanta no meio de todos. Imagina que com as perninhas tremendo ainda, e de repente ele se firma. E todos ficam assim, boquiabertos. Ele pega a caminha, coloca debaixo do braço e vai. Eu pensei que você ia falar glória a Deus.
Porque foi isso que ele disse. Ele pegou a caminha e ele foi para casa dando glória a Deus. E o texto diz que todos que estavam lá começaram a glorificar a Deus. Para a gente terminar, eu vou encerrar. Lucas 5. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui, nós já vamos terminar. Versículo 24. Acabei de citar esse texto com você. Achou? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Mateus também escreveu em Mateus 9 e Marcos também escreveu em Marcos 2. Mateus escreveu: o Filho do Homem tem poder na terra. E Marcos escreveu: o Filho do Homem tem poder na terra. Então Jesus está dizendo que o poder que ele tem poder para perdoar pecados, não tem? Sim ou não? Mas ele está dizendo que esse poder está aqui, ó, nesse plano. É na terra. Porque lá no céu ninguém precisa de perdão de pecado, não. Todos já foram perdoados. Vocês estão entendendo? Só tem uma chance de receber o perdão dos pecados. Só tem uma chance. Não tem esse negócio da pessoa não receber o perdão dos pecados, não recebeu Jesus, morreu nos seus pecados, mas depois é só reencarnar. Não existe isso não. Não tem isso não. O perdão é aqui na terra. Não, mas a pessoa não recebeu o perdão dos pecados, ela morreu nos pecados, mas depois é só pagar a indulgência. Não tem não. Só tem uma chance. Para receber o perdão dos pecados tem que ser agora, tem que ser em vida, você está entendendo? Tem que ser no dia de hoje. Se você ainda não entregou, entrega a tua vida para Jesus hoje, enquanto é tempo. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai te salvar, Ele vai te libertar, Ele vai te dar vida com abundância. Mas tem que ser agora. Por favor, fique de pé. Sabe o que eu acho melhor de tudo isso? Isso não é só uma história. Isso é verdade, isso é um fato. E o mesmo Jesus que estava lá é o Jesus que está aqui conosco. Ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então pode acreditar. O mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que está aqui. E da mesma forma que ele ofereceu perdão para aquele homem, se você ainda não entregou a vida para Jesus, ele oferece perdão para você hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje quer receber dele o perdão dos pecados, a salvação da alma, a vida eterna, quer ter uma nova vida, a vida que Deus tem para você. Você já está cansado da vida que você está levando. E você quer a vida que Deus tem para você. Pastor, eu quero. Então, se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isto hoje, então ergue a tua mão direita assim para o céu, bem alto. Nós vamos orar por você. Vem aqui para frente que eu vou orar por você, meu filho. Hoje tem festa no céu por sua causa. Se você estava afastado ou afastada e quer voltar para Jesus também, ergue a sua mão e vem aqui para frente que eu quero orar por você. Tem alguém que estava afastado? Venha. Hoje tem festa no céu por sua causa.